Nós tivemos recordes de temperatura, a gente já citou isso hoje aqui no jornal. Estado de São Paulo, além de registros de altas temperaturas em outros locais do país. O Instituto Nacional de Meteorologia tinha acionado, inclusive, um alerta para Estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. No entanto, na tarde de hoje, o clima já deve dar sinais de melhora em alguns locais. Mas quais os impactos dessas altas temperaturas no nosso corpo, na saúde das pessoas? A gente conversa agora com o cardiologista André Franci, ou André Franti. Já me ajude aqui, doutor, para não perder a amizade logo no começo aqui com o senhor. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos que nos assistem. André Franci. Tá? André Franci, então acertei ali na primeira alternativa, que é especializado aqui nesses assuntos e vem nos ajudar. Ele é doutor pelo INCOR e vem falar sobre os sinais de alerta no nosso corpo em climas mais intensos. Vou começar já aqui na vida prática. Uma sensação de moleza, uma letargia, uma sensação de querer só ficar sentado e até um pouquinho de sono a mais. Isso é comum nessa sensação de alta temperatura? Elisa, o nosso organismo, o nosso corpo, os nossos órgãos, eles estão programados para o funcionamento ideal em uma determinada variação de temperatura. E o nosso cérebro ele vai comandar alterações fisiológicas para manter a gente dentro dessa temperatura ideal para o funcionamento dos órgãos. Então, por exemplo, em extremos de frio, por exemplo, nós vamos ter tremores para gerar energia e subir a temperatura para a temperatura ideal do corpo. E nos momentos de calor, de extremo calor, o organismo, nosso cérebro vai mandar sinais para os nossos órgãos para a gente reduzir essa temperatura. Então, uma dessas alterações é a sudorese, né? O suor, que vai tentar, na evaporação do suor, resfriar o nosso corpo. E outra alteração é a vasodilatação, que é a dilatação dos vasos. O sangue ele fica mais próximo da pele e também ele perde calor para o ambiente. Agora, o que acontece nos extremos de temperatura é que essa troca de calor, né, para redução da temperatura, ela fica ineficiente, porque as temperaturas estão muito altas. E aí o nosso organismo começa a ir para lá dos extremos de vasodilatação, né? Então, a gente pode chegar a situações onde a nossa pressão arterial começa a cair, e aí pode vir algumas sensações de tontura, de escurecimento visual, de uma fadiga, de uma sensação de desmaio, que às vezes é muito da resposta fisiológica do nosso organismo tentando reduzir a nossa temperatura. Então, essa sensação de mal-estar, de tontura, às vezes até de desfalecimento, tem pacientes que em extremos de calor podem até ter quadros de desmaio, por exemplo. Então, isso são todas sensações relacionadas à resposta fisiológica do nosso organismo aos extremos de calor, numa tentativa, numa busca para reduzir a temperatura para um intervalo ideal de funcionamento dos nossos órgãos. Uma dúvida. Nós estamos ali num calorão, tá na rua e tudo mais. A simples, que de simples não tem nada, é importante, mas a simples hidratação já ajuda a regular o corpo? Então, eu estou num ambiente de uma pressão gigantesca, mas eu estou tomando uma água. Isso já é um sinal para o corpo que, você está numa condição que pode te ajudar mesmo diante do calor? Sem dúvida nenhuma, a hidratação ela é super importante porque ela, inclusive, ela vai repor o que o organismo está perdendo por meio da transpiração. Então, nós estamos transpirando e perdendo de líquidos. E lembrar que na transpiração não é só água, então a gente perde alguns eletrólitos, sódio, potássio. Então, a gente pode ter um aumento de incidência de câimbras, por exemplo, em pessoas praticando atividade física. Então, o que a hidratação faz é repor essa quantidade de líquido que está sendo perdida aí, por forma da transpiração. Mas lembrar que a transpiração é uma das respostas fisiológicas do organismo. Mas tem essa outra questão que é a da vasodilatação, né, que é a dilatação dos vasos sanguíneos. De novo, para o sangue perder, o sangue ficar mais próximo da pele, perder mais calor. E assim, isso, só a hidratação, ela não corrige, né, a vasodilatação. Então, para corrigir a vasodilatação, a gente precisa reduzir a temperatura corporal. Seja tomando um banho de água gelada ou entrando num ambiente com ar-condicionado, ou, por exemplo, se você está fazendo uma atividade física que está gerando mais calor, você diminuir o intervalo que você está fazendo essa atividade física, ou evitar momentos do dia onde a temperatura está muito mais elevada, para que você não gere tanto calor. Tá? Então, a hidratação, tanto com água de coco, isotônicos, tudo é fundamental
para corrigir a questão da transpiração, mas a vasodilatação em calor extremo, isso só a hidratação não corrige, você precisa resfriar o organismo também de outras formas. Dúvida: para quem é hipertenso, faz uso de medicamento, tem um cuidado maior, os hipertensos podem sofrer mais com essa pressão, com esse calor todo, ou não tem nada a ver? Tanto a hipertensão, o diabetes, outras doenças cardiovasculares, primeiro que são doenças geralmente num perfil de população com uma idade mais avançada, então, que são pessoas com uma maior suscetibilidade a sentir os efeitos do calor. Agora, os hipertensos, né, o tratamento da hipertensão é justamente com vasodilatadores, com medicações que modulam a pressão arterial, às vezes, inclusive, alguns diuréticos. Então, os pacientes hipertensos, em momentos de normalidade, de temperatura, eles podem estar compensados, mas no momento de extremos de temperatura, ou seja, eu vou ter uma dilatação dos vasos maior, que pode ser potencializada pelos remédios que o paciente toma e pelos diuréticos, por exemplo. Então, ele já perde um pouco mais de líquido pela diurese promovida pelas medicações, e no extremo de temperatura ele vai perder mais líquido pelo suor, pela sudorese. Então, isso pode potencializar, por exemplo, fenômenos hipotensivos. Então, a gente pode ter quedas graves da pressão arterial, inclusive com perda de consciência, insuficiência renal. Então, essa população de pacientes, não só os hipertensos, mas os pacientes com doenças cardiovasculares também, é uma população de pacientes que precisam ficar muito atentas nesses extremos de temperatura, que as medicações podem potencializar esses efeitos que são fisiológicos, né? De novo, para manter a nossa temperatura dentro do ideal para o funcionamento orgânico. Que recado importante, hein? Para quem tem na família pai, mãe, irmão, alguém na família com essas doenças, essas adversidades cardiovasculares, ficar ainda mais atentos a essas sensações, esse calorão extremo que a gente está vivendo em alguns locais do Brasil. Conversamos com o doutor pelo INCOR, André France, cardiologista. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Elisa. Obrigado a todos que nos assistirem.